Meus irmãos, nós queremos iniciar essa celebração, a mensagem, nessa última mensagem do ano, lembrando daquele painel. Não sei quantos viram aquele painel que está ali no fundo. No domingo passado ele estava aqui dentro e os irmãos puderam tirar foto nele, juntos em 2026. Se quiser tirar foto de novo, está ali, pode tirar a foto. E o tema da mensagem é justamente esse: juntos em 2026. Última celebração do ano, nada mais propício, de que nós olharmos para 2026 e desejarmos aí estarmos juntos no próximo ano. E para isso nós vamos meditar num texto, a carta aqui de Paulo aos Efésios. A gente já vai ler esse texto, mas essa carta aqui, ela não nasceu num ambiente ideal, porque ela foi escrita num contexto onde Paulo estava preso. Paulo estava acorrentado e mesmo assim ele se apresenta como prisioneiro no Senhor. Não prisioneiro de Roma, não prisioneiro de homens, mas prisioneiro no Senhor. Ele não está falando, no texto que nós vamos trabalhar aqui a respeito de unidade, ele não fala de uma unidade a partir de uma torre de controle, de um lugar onde ele está dominando as coisas, onde ele está controlando todas as coisas, não. Mas ele está falando a partir de suas correntes, a partir da sua dor, do seu sofrimento, porque não era algo que trazia alegria, mas ele tinha consciência de que a partir daquelas correntes ali, a comunidade cristã da época seria abençoada. E é nisso que nós precisamos atentar. E essa comunidade específica aqui, que vivia em Éfeso, uma das cidades muito importantes, uma das mais importantes na época, no mundo antigo, era um grande centro comercial, onde era dominado por culto ao deus Ártemis, onde havia uma miscigenação ali, era um pluralismo, religiões, culturas, tensões territoriais. Era uma igreja formada por pessoas diferentes, era uma igreja formada por judeus, gentios, e que cada um possuía a sua própria história, as suas expectativas distintas. E é nesse contexto então que Paulo escreve para essa igreja. A unidade ali, olhando para esse cenário de uma igreja toda diversificada, não poderia ser algo natural. A unidade ali, ela não poderia ser algo, vai acontecer. Mas a unidade ali só poderia acontecer devido a um milagre sobrenatural. O milagre da graça de Deus. E depois de passar os 3 primeiros capítulos ali da carta de Paulo aos Efésios, Paulo então dizendo quem eles são em Cristo, ele começa ali falando: rogo-vos, no capítulo 4, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Ou seja, Paulo está dizendo: agora vocês já sabem quem são, agora vocês já conhecem, vocês precisam saber agora como caminhar. Agora vocês precisam aprender como vocês devem viver. Não é sobre fazer mais coisas, mas é sobre como andar de forma coerente com aquilo que Deus já fez. Paulo não está escrevendo para uma igreja perfeita, mas está escrevendo para uma igreja que está em construção, que está em desenvolvimento, que está no caminho da busca pela maturidade. E nós aqui, IPI de Castro, também somos uma comunidade real de pessoas imperfeitas, de pessoas que têm histórias diferentes, níveis de maturidade diferente, expectativas com relação ao futuro diferente. Essa é a nossa realidade. E a gente encerra esse ano olhando justamente
para o outro ano como algo que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem grandes expectativas para aquilo que vai se abrir diante de nós, quando virar o calendário no dia 1º de janeiro. E assim como Paulo ensina aqui, que a pergunta correta não é o que vamos fazer em 2016, nós precisamos mudar essa pergunta para como vamos caminhar juntos em 2026. Essa é a pergunta. Não é o que a gente vai fazer. Pastor, o que vai ter de evento ano que vem? Não é essa a questão. Mas é como que nós vamos caminhar em unidade em 2026. E acredite, não vai ser como 2025. Não vai ser como 2025. E Efésios 4, que é o texto de hoje, vai nos lembrar disso. Que essa unidade da igreja, ela não nasce de uma agenda de eventos. Essa unidade da igreja, esse crescimento não nasce de um ativismo. Esse crescimento, esse engajamento não nasce de uma pressão, mas do chamado de Deus e da obra de Cristo e da ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Por isso, antes de nós falarmos de planos, antes da gente falar de agenda, de desafios, para o ano de 2026, a gente precisa ouvir de Deus aquilo que Ele diz à sua igreja. E hoje Ele diz: andem juntos, cresçam juntos, sirvam juntos, porque vocês são um só corpo em Cristo Jesus. Para isso eu te convido a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler primeiramente os versos de 1 a 6 e depois do 11 ao 16. Efésios 4, de 1 a 6, depois o 11 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora a partir do verso 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados por ondas e levados de um lado para o outro como por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Senhor Jesus, a Tua palavra está aberta, a Tua palavra está diante de nós e pedimos que o Senhor ministre os nossos corações e que o nosso entendimento, não esse cognitivo, mas o nosso entendimento, aquele que traz ao nosso coração a disposição de mudança, ele possa acontecer nessa noite e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Andem de modo digno da vocação a que foram chamados.
Irmãos, Paulo começa esse capítulo aqui de uma forma muito, muito intencional. Ele não começa falando de dons, ministérios, estratégia, ele começa falando de vocação. Ele começa falando que a vida cristã ela não começa com o que nós fazemos para Deus. Olha que interessante. Ele não começa falando daquilo que a gente pode fazer para Deus, mas com o que Deus fez por nós e o chamado dele, o chamado que ele nos deu. É assim que ele começa. Então não é assim, olha, façam coisas para Deus. Não, ele começa, andem de modo digno da vocação a que foram chamados. A maneira como você deve trilhar a sua jornada de fé, a tua caminhada como igreja, a tua caminhada como cristão, precisa tomar essa premissa, ande de modo digno com aquilo que você já recebeu do Senhor. A vocação que o Senhor já deu a cada um de vocês. Andem de modo digno, aquilo que vocês foram chamados. Então não é um evento isolado, mas é um estilo de vida contínuo. Andar de forma digna. Como se anda em casa, como se anda no trabalho, na igreja, quando ninguém está olhando, a forma como você vive, andem de forma digna. Lembre-se daquilo que o Senhor os chamou. Lembrem daquilo que vocês eram e aquilo que Deus fez na vida de vocês, em toda a obra de Cristo. Lembrem-se disso. Andem de forma digna, lembrando da vocação que Ele chamou vocês para fazerem. É como se Ele dissesse assim, lembra lá, quando Jesus foi subir e Ele deixou algo muito importante, que era para a gente pregar o Evangelho a toda criatura, que era para a gente ir fazer discípulos. Lembra disso? Então, andem de modo digno, para que vocês possam viver essa vocação que Ele já deu para vocês. Então Ele não está falando de algo novo que você precisa fazer para deixar Deus mais alegrinho. Não. A vocação que Deus já deu para vocês, andem de modo digno, para que essa vocação seja colocada em prática. E isso vai além dessas quatro paredes, não é verdade? Porque essa vocação acontece todos os dias da nossa vida, lá fora, no trabalho, na escola, quando vamos ao supermercado, em todo instante, em todo momento. Nós precisamos caminhar de modo digno. Afinal de contas, somos discípulos de Jesus, os quais receberam uma vocação e um compromisso de fazer a diferença. Tem uma frase que diz que engajamento sem vocação vira ativismo, e ativismo sem caráter gera desgaste e divisão. Quando a gente entende a nossa vocação, quando nós entendemos o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, nós automaticamente vivemos de modo a honrar essa vocação que nos foi dada. Agora, quando a gente não entende a nossa vocação, a gente passa a viver uma vida de ativismo, e a gente começa a achar que, por muito fazer a Deus, Ele vai se alegrar comigo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é o seu ativismo, não é fazer mais coisas para Deus que vai fazer com que Ele goste mais ou menos de você. A vocação dada a todos nós já foi colocada. Existe uma missão para todos nós. Então precisamos andar de modo digno para que essa vocação ela aconteça. Percebe que quando a gente entende isso, tudo que você fizer vai girar em torno dessa vocação. Porque eu entendi o plano pelo qual o Senhor
morreu numa cruz, pagou o preço pela minha vida, e eu não faço coisas para agradá-lo, mas eu faço porque eu entendi, existe algo para eu fazer, e eu preciso honrar o sacrifício da cruz. O texto nos faz olhar para fora, e Paulo também nos chama a olhar para dentro de nós, porque ele apresenta algumas virtudes que sustentam essa unidade. A gente guarde essa mensagem, a gente está falando de unidade, só que essa unidade, ela começa aqui dentro. Às vezes nós achamos que a unidade acontece aí fora, aí embaixo. Você olha para o irmãozinho e fala assim, enquanto ele não mudar não vai ter unidade. Mas não é assim, é aqui, é dentro de você, é você mesmo que precisa mudar, não é o outro não é o outro, é você que precisa mudar. A nossa cabeça, muitas vezes egoísta e soberba, sempre olha para o outro, achando que o outro precisa mudar para que a unidade aconteça, e não, ela vai acontecer quando você mudar. Olha que interessante, quando você mudar. E ele traz aqui algumas virtudes que sustentam essa unidade. A primeira deles ali, ele fala de humildade. E humildade aqui não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo, entendeu? Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Resumindo, sabe aquelas pessoas que sofrem daquela autocomiseração? Ai, tadinho de mim, olha, eu sou resultado da sociedade, eu sou assim porque eu nasci assim, eu sou assim porque eu não tive um pai presente, eu sou assim porque eu sou pobre, eu sou assim porque... Sabe, e fica aquela autocomiseração, eu sou coitadinho, eu sou inútil, eu sou desprezível, e ele vai sumindo. Não é isso que é humildade. Nossa, como ele é humilde, né? Olha só, se coloca... Não, isso não é humildade. Isso não é humildade. Humildade é pensar menos em si mesmo. Ou seja, mesmo você tendo a consciência de quem você é, de todas as suas habilidades, de todo o seu nível intelectual, mesmo você compreendendo que você está, quem sabe, alguns metros à frente do irmãozinho ali, mesmo você tendo essa consciência de que o seu nível de maturidade está um pouquinho mais elevado, mesmo assim, você pensa menos em si mesmo e pensa mais no outro. Isso é humildade. É pensar menos em si mesmo. Agora, aquele que exalta o seu conhecimento, aquele que exalta e fala, mas veja bem, olha só o que eu já conquistei, veja bem o que eu já fiz, olha só quem eu sou. E a gente começa a dar carteirada com o seu conhecimento ridículo, que para você é algo, olha só, eu sei grego, eu sei hebraico, eu sei isso, eu sei aquilo. Você não sabe nada, não sabe inclusive ser humilde. Nós precisamos entender o que é humildade, e aqui ele fala a respeito disso, que é uma das virtudes. Não é se menosprezar, mas é se colocar onde você deve estar. Eu nunca esqueço que eu conheci um presbítero, e esse presbítero, ele era um dos médicos mais renomados de Curitiba. Ele era presbítero da igreja, e, cara, a agenda dele, assim, se você for pegar uma consulta com ele, ele é endocrinologista, for pegar uma consulta por ele, eu duvido que você encontre aí, pro primeiro semestre do ano que vem, não existe, você não vai conseguir. Isso eu estou sendo bem bondoso, né? Porque o ano que vem, com certeza, a agenda dele já está tomada. E ele, por ser
um status, sabe assim, uma condição que ele conquistou por ser médico renomado, e ele era presbítero da igreja. E sabe como eu conheci ele? Com um guarda-chuva na mão, cuidando do estacionamento da igreja. Um dia chuvoso, primeira vez que eu vi, dia chuvoso, ele estava no estacionamento da igreja, e ele estava escalado para cuidar do estacionamento naquela noite, e ele estava lá com um guarda-chuva na mão, indo até as pessoas, trazendo para dentro, e o culto inteiro. Nossa, mas é um médico renomado, ninguém consegue uma consulta com ele. Mas ele entendia que ali ele era um servo, e ali o que menos importava ali eram os títulos que ele tinha na parede, os diplomas que ele havia conquistado. É pensar menos em si mesmo e falar: puxa, eu estou aqui para servir. E nós precisamos ter essa primeira característica. Se nós queremos unidade na igreja, nossa primeira característica é: baixa tua bolinha aí. Baixa tua bolinha, que você não é tudo isso que você está achando que é, não. No reino de Deus, seja o último, seja o servo, seja o primeiro a pegar a vassoura para varrer, seja o primeiro para ir buscar o galão de água lá e abastecer ali, seja o primeiro. Seja o primeiro. Humildade é uma característica que não pode faltar. Ele fala também a respeito de mansidão. E mansidão aqui não é uma fraqueza, mas é a força sob controle. Mansidão é você ser forte e ter um controle disso. Mansidão é você tem um desejo imenso, a tua carne está a ponto de explodir, mas eu sou tão forte e eu sou manso a ponto de controlar os meus impulsos e os meus desejos carnais por causa do outro. Lembra, a gente está falando de unidade? Então, para que o outro seja abençoado, eu não faço o que eu quero fazer, eu não faço o que eu tenho vontade de fazer, eu não faço simplesmente para extravasar tudo aquilo que está dentro de mim explodindo. Não, mas eu consigo, por ser manso, controlar, ter a minha força sob controle, saber controlar as minhas vontades. Ele fala de paciência, e a paciência aqui é a capacidade de nós suportarmos processos e suportarmos pessoas. Paciência não é ser bobão. Ser uma pessoa paciente não é ser um Zé Ninguém que leva tapa na cabeça e fala, sabe, e não tem opinião, nada disso. Mas ser paciente é aquele que olha para as circunstâncias, olha para as situações e fala: puxa, não está o cenário ideal, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor está controlando todas as coisas. E no momento certo, elas vão acontecer, e não pela força do meu braço. Isso é ser paciente, é entender que as coisas não dependem de você. E muitas vezes deixamos de ser pacientes porque nós queremos que a todo custo mudar o outro e mudar a cabeça do outro. Já pensou se fosse fácil assim, né? Se abrir a cabeça da pessoa e mudar tudo que estava lá dentro, seria maravilhoso. Mas não é isso. Ser paciente é: uau, talvez eu vou ter que andar aí algumas milhas junto. Vai ter que andar algumas milhas junto. Ontem recebi uma mensagem de uma pessoa que está enfrentando umas lutas, está enfrentando umas batalhas, e essa pessoa dizia assim:
olha, eu sei que está difícil, mas eu sei que tudo isso vai me ajudar a crescer. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que as coisas vão mudar. Isso não é se contentar, se relaxar e, é assim mesmo, deixa rolar, não é isso. Mas é saber, eu vou continuar lutando, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria, eu estou sofrendo bastante, mas eu sei que o Senhor está me moldando, está trabalhando no meu coração. E eu falei, é isso mesmo, você entendeu exatamente, é exatamente aí que o Senhor está trabalhando. E nós precisamos entender e sermos pacientes nesse sentido, ter essa capacidade de suportar pessoas e processos. Fala também de amor. Amor, uma decisão de permanecer quando tudo é difícil. Amor não é sentimento, tá? Não, quando eu sentir de amar fulano, eu vou amar. Não é não, viu? Amor é decisão. Eu escolho amar. Senhor, é difícil, mas eu escolho amar. Eu decido amar. Eu me lembro uma vez, que não sei nem se eu compartilhei com a Pri isso, mas a gente nem era casado, a gente ia casar ainda. E a minha irmã me deu uma palavra que na hora assim me impactou. E estava aí prestes a chegar a data do casamento, e ela falou assim: Éder, você ama de fato a Priscila? Amo sim, quer dizer, eu acho que eu amo, né? E ela disse assim: você ama até mesmo se depois do casamento de vocês, uma semana depois, ela pegar uma doença e viver o resto da vida dela numa cama. Eu falei, uau, nunca pensei nisso. Você ama a esse ponto? Você casou essa semana, na outra semana ela pega uma enfermidade e ela passa o resto da sua vida, graças a Deus não aconteceu, né, meu amor? E ela passa o resto da sua vida numa cama. Você vai continuar amando? Eu queria que você respondesse no seu coração. Amor não é sentimento, mas é uma escolha. Eu escolho amar. Eu decido amar. A pessoa, e quem nos conhece sabe que a gente aqui é água e vinho, né? Totalmente diferente. Às vezes sai até faísca. Mas eu não vivo sem ela. Eu não consigo. Amor é você decidir que mesmo quando as coisas não são do jeito que você quer, eu decido e eu escolho amar. Porque essa é uma virtude para aqueles que querem cultivar essa unidade da fé. Amor. Amar o irmão que é totalmente diferente de você, que faz coisas totalmente opostas àquilo que você acha que é certo ou errado. Decidir amar, escolher amar, mesmo nessas circunstâncias. Paulo, ele conclui essa parte dizendo que nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. E aqui está um ponto crucial que a gente precisa ouvir com muita atenção. A unidade aqui, ela não é espontânea, mas ela é cultivada. A unidade é cultivada. A unidade da igreja, ela não acontece automaticamente. A hora que você passa por aquela porta ali, algo sobrenatural acontece e somos todos um. Somos um em Cristo Jesus. Cantamos músicas aqui que falam de unidade. Abraçamos, pegamos na mão.
não é automático. É algo que precisa cultivar. São escolhas diárias, renúncias conscientes, disposição para suportar uns aos outros em amor. E suportar não é, eu vou suportar o Paulo aqui. Não, é servir de suporte. Suportar é servir de suporte. É ajudar com que o outro também caminhe, que o outro vá adiante. Onde não há cultivo, há desgaste. Pensa num jardim. Um jardim, ele não nasce lindo, maravilhoso. Se o Weber não for lá cortar, né? Então contratem ele, se não tiver paciência para cortar. Contrata o Weber ali. Se não for cortar, ele não vai se manter bonitinho, sozinho. Vai crescer as tiriças, os matos. Vai crescer. O mato vai crescer. As plantas vão enfraquecer. Eu estou com umas frutíferas lá em casa, lá, que eu estou olhando para elas assim, e falo, olha, não vai. Mas eu meio que deixei de lado, eu preciso cuidar, né? Senão não vai mesmo. A unidade é assim também. Ela não vai crescer naturalmente, num passe de mágica. Nós precisamos cultivar. Nós precisamos ter paciência. Eu falei da frutífera lá, tem que ter paciência para vê-la crescer. Eu fui lá na Salete ano passado e catei as mudinhas de amora. A árvore está enorme lá. O pé lá da Salete estava carregado. Pastor, você quer uma muda? Arranquei uma muda lá, levei e plantei. Está enorme. Não frutificou ainda, mas está grande lá. Mas eu tive que ir lá podar, cortar os galhos para que ela possa crescer. Então nós precisamos, na unidade da igreja, trabalhar arduamente, cuidar de um detalhe bem interessante, de algo que já existe, e é o que a gente aprende aqui. O Espírito gera a unidade, mas nós preservamos. A unidade gerada pelo Espírito Santo, mas nós preservamos essa unidade. É nós que vamos até a pessoa, é nós que promovemos esse cuidado, é nós que nos importamos com o outro, é a gente que olha para a igreja e pensa, puxa, qual que é a minha parcela em tudo isso? Qual que é a minha parcela em tudo isso? Nós precisamos fazer esse autoexame. E quando a gente fala em 2026, a gente precisa ser muito honesto. 2026 não vai começar com uma agenda, mas ele vai começar no coração do povo de Deus que se reúne aqui. Se você quer que essa igreja ela seja uma igreja onde a unidade ela é visível, ela é vista, essa unidade precisa começar no teu coração, na tua disposição. Não é o pastor que vai gerar essa unidade, não são os presbíteros que vão gerar essa unidade, não vai ser a equipe de louvor que vai gerar essa unidade, mas é cada um de nós, uma disposição do nosso coração em ser povo de Deus. Então, relembrando ali aquelas características que a gente falou anteriormente, não existe engajamento verdadeiro se não houver humildade da nossa parte, se não houver paciência da nossa parte, se não houver amor da nossa parte, se não houver disposição em caminhar juntos, não vai acontecer. Percebe que não é no outro, mas é em mim. Sou eu que preciso mudar. E às vezes a gente está calejado, a gente está anos na igreja, mas anos na igreja sem fazer nada,
sem mexer uma palhinha. Mas estou esperando que aconteça isso. Como quem fica na arquibancada só observando. Vamos ver até onde vai. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver, vamos ver. Você não vai ver absolutamente nada. Principalmente acontecendo na sua vida. Se você tiver esse raciocínio. Agora, se você tiver o seu coração humilde, paciente, cheio de amor, cheio de disposição para ir além. Eu vou para cima. No que depender de mim, haverá unidade. No que depender de mim, a coisa vai acontecer. Por isso que o tema é juntos em 2026. Não é cada um para si em 2026. Cada um para si e Deus para todos, né? Não, somos juntos. Juntos no ano que vem. Muito mais juntos do que a gente foi em 2025. Se nós queremos chegar o ano que vem com muitas pessoas aqui dizendo: puxa, essa igreja aqui é uma igreja acolhedora, essa igreja aqui é uma igreja que faz diferença, essa igreja aqui é uma igreja que mudou a minha história, essa igreja aqui fez diferença na minha vida. Se você quer chegar no final do ano que vem com testemunhos assim, comece no dia 1º de janeiro. Vou dar esses diazinhos aí de lambuja para vocês. Comece no dia 1º de janeiro, com essa consciência. Fala assim: eu vou fazer tudo o que for possível, tudo que estiver ao meu alcance, para que essa unidade aconteça. Eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje em dia muitos dizem: eis-me aqui, envia meu irmão. Não, eis-me aqui, eu quero estar disposto, eu quero caminhar, eu quero fazer a minha parte. Eu gostaria de, nesse ano de 2026, ter um grande problema, Paulo. Um grande problema, olha o problema que eu quero ter. De chegar assim: pastor, quero fazer alguma coisa, pastor. Eu quero servir a igreja em alguma coisa, pastor. Eu não quero ficar sentado, pastor. Pastor, eu não tenho nada para fazer, pastor. Posso fazer alguma coisa? Posso, sei lá, varrer? Eu quero ter esse problema. Eu quero ter uma igreja onde as pessoas estão sedentas para servir um ao outro. Eu não quero, em hipótese alguma, ter espectadores nessa igreja. Se você vai entrar em 2026, e olha aqui, eu vou falar algo muito sério agora, muito sério. Se você tem no seu coração de que em 2026 você vai ser um espectador nessa igreja, eu quero te convidar a não vir o ano que vem. Não precisa vir mais. Nós não precisamos do teu dízimo. Nós não precisamos da tua presença. Se o teu coração for: eu serei um espectador. Porque no reino de Deus não há lugar para espectadores. No reino de Deus há lugar apenas e tão somente para discípulos de Jesus. Se você não tiver no seu coração esse coração de discípulo, meu irmão, minha irmã, tem tanta coisa legal que você pode fazer no domingo à noite. Ontem a gente foi no cinema, os meninos. Você não precisa estar aqui não. Se você não tiver um coração de discípulo, você não precisa vir. Forte, né? Mas é isso mesmo que a gente quer. Nós queremos uma igreja cheia de discípulos que buscam a presença do Senhor e que falam: eu tenho a minha parcela aqui dentro, porque eu preciso andar, como Paulo disse aqui, andar de maneira digna da vocação a qual eu fui chamado. Existe algo maravilhoso que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, e meu irmão, você não faz ideia daquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida, quando você fala assim: Senhor, eis-me aqui.
Alguns domingos atrás o Sr. Edgar fez a liturgia. Eu quase deixei ele pregar aqui. Eu falei, uau! E ele vai falar mais vezes. E não só o Sr. Edgar. Eu quero que mais pessoas... Pastor, me coloca na vez aí, me coloca na fila. Eu não sei fazer, mas eu quero aprender. Me ensina. Ensino, claro que eu ensino. Te dou todas as regras. Te ajudo no passo a passo. Te pego na mão e te levo. O meu coração anseia por uma igreja cheia de servos. Eu sou um pastor que não sou monopolizador. Eu quero deixar fazer. Eu tive um pastor que a minha mentalidade era, não, eu preciso me preparar, eu preciso estar pronto, eu preciso fazer cursos, eu preciso aprender, eu preciso daí começar a fazer. Meu pastor falou assim, Éder, para com isso. Você não vai servir nunca com essa cabeça. Você não tem que saber todas as coisas para fazer. Porque as coisas não acontecem com o teu conhecimento, as coisas acontecem com o teu coração, com o teu coração de servo, dizendo, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Aí sim, quando você começa a fazer, aí você vai encontrando, puxa, eu tenho uma necessidade aqui, então vou me aprimorar aqui, mas acontece na sequência, não é primeiro, você não se prepara primeiro para daí fazer como um curso que você vai fazer na faculdade, não, no reino de Deus não é assim, no reino de Deus vem, vamos embora. Jesus chegava para os discípulos, vamos, larga tudo, vem comigo. Ele não falava, vai fazer um cursinho lá e depois a gente conversa, não, vem, vamos. Porque a obra já começou, está em andamento, você está perdendo tempo. O bonde da história está acontecendo. E acredite, a obra do Senhor é para a tua geração, e é agora, não é daqui 15 anos não. É para agora. E você está perdendo tempo, se você acha que vocês têm que estar perfeito para fazer. Não tem que estar perfeito. Você tem que estar com o coração assim, eu quero fazer já. Pastor, me ensina. Óbvio, claro. Eu quero ouvir muito isso. Me ajuda, pastor. Vamos embora, vamos para cima. Esse é o coração do discípulo. Esse é o coração que eu quero para cada um de nós aqui da IPI de Castro. Esse é o sentimento que eu quero que cada um tenha. Então reflita aí, como que você tem sido um agente de unidade nessa igreja? Como que as suas palavras, elas têm sido colocadas nessa promoção da unidade? Você tem gerado essa unidade ou você tem ferido pessoas? Você tem construído essa unidade ou aquilo que você faz, aquilo que você pensa, mais tem destruído do que feito a unidade acontecer? Eu tenho tido paciência para com o outro, ou eu tenho deixado abandonado? Não tenho paciência para ficar caminhando com fulano, tá difícil. Meu irmão, são palavras desafiadoras para todos nós, mas são coisas que, se nós colocarmos em prática e pararmos de ser espectadores, a gente vai ver muita coisa Deus fazer na vida da igreja e ainda mais na sua vida. A sua vida. Paulo, ele nos ensina que, depois de falar do caráter que preserva essa unidade aqui, ele nos lembra qual é o fundamento dessa unidade. Nós nos esforçamos porque já somos um. Nós já somos. Há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Quando eu digo que a unidade começa no coração, ela se sustenta na verdade do Evangelho. Nasce no coração porque Deus
Na Trindade ele já cria essa unidade, é essa unidade que ele passa para a sua igreja. Então a unidade ela já existe, nós precisamos fazer ela aflorar. Juntos então no fundamento da nossa fé. Ele repete várias vezes, né? Um só Deus, um só batismo. Isso nos mostra que a unidade já foi criada. E não é por nosso intermédio. A igreja é una porque Deus é um. Paulo não diz, vocês se sentem unidos? Ele diz, vocês são um. Somos unidos por um Senhor, por Cristo no centro e não por líderes que estão no centro. Somos unidos por uma fé, pelo Evangelho que a gente confessa. Somos unidos por um batismo, que não estou falando aqui de água não, tá? Mas um batismo que é a nossa identidade em Cristo Jesus. Somos unidos por um Deus e Pai, que é a origem, o sustento e o destino da igreja. Então a nossa comunhão, ela não se sustenta por afinidade, mas na verdade do Evangelho. Na verdade do Evangelho. Lembra no início que eu falei que aquela igreja era uma mistura de gente? Nós hoje também somos uma mistura de gente, com pensamentos, jeitos, culturas, e a nossa unidade não é sustentada pelas nossas crenças e pelo nosso intelecto, mas é sustentada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero encerrar te convidando a olhar para 2026 para algo que nos confronta, né, profundamente. Em 2026, preferências pessoais vão nos dividir. Mas estilo de vida na presença do Senhor, isso não vai nos separar. Opiniões secundárias certamente vão nos afastar. Mas se Cristo for o centro, o Evangelho ser o fundamento, a fé vai ser o elo que vai nos manter juntos. E 2026 vai ser um ano muito particular, onde muita coisa ruim vai acontecer. Eu não estou sendo profeta do caos aqui, mas estou dizendo para você que 2026 vai acontecer coisas muito ruins. Sabe por quê? 2026 é ano de eleição. E eu vi igreja se dividir em ano de eleição. Eu vi famílias se dividirem em ano de eleição. Eu vi pessoas que se dizem crentes fazendo coisas horríveis por causa de uma maldita política. Nós precisamos olhar e ver o que nos une. E a gente começar a tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. Tomar muito cuidado. A gente precisa escolher permanecer, afirmando quem é o nosso Senhor, protegendo o testemunho da igreja e vivendo o Evangelho que a gente prega. O que tem sido central na tua vida? Cristo ou as suas preferências? Se nós queremos estar juntos em 2026, eu espero que a sua resposta seja Cristo. Não gosto pessoal, mas fidelidade ao Evangelho. Permanecer firme, não naquilo que eu acho que tem que ser do meu jeito, mas naquilo que nos une,
que é o Evangelho do nosso Deus. Mais para frente no texto ele fala que ele deu uns para os apóstolos, outros para profetas, mestres, ele está falando, discorrendo ali. Eu não vou entrar em cada um desses detalhes, mas isso é só para a gente lembrar que o Senhor Jesus, ele capacita a sua igreja para o propósito que ele tem. E é isso que a gente precisa se atentar. Será que eu sou profeta? Será que eu sou mestre? Não, isso é secundário, tá, meu irmão? Isso é secundário. Se você tiver na sua consciência de que você é um discípulo de Jesus e que o evangelho que você vive vai promover a unidade, meu irmão, o que você vai fazer na igreja é outra história. Juntos pelo crescimento e pela missão da igreja. Paulo ele é muito intencional, porque ele diz que líderes existem para o aperfeiçoamento dos santos. E eu quero trabalhar para que você seja habilitado para toda boa obra. Eu quero te ajudar nisso, mas a obra é tua. A disposição em servir é tua. A gente não vai obrigar ninguém a agarrar assim, não, vem aqui, vai fazer, não. Mas a gente quer incentivar a se dispor a ser bênção na vida da igreja, ser bênção na vida uns dos outros. O padrão é Cristo. O alvo é a estatura da plenitude de Cristo. O ambiente a gente já sabe, é o amor. E a igreja cresce quando cada parte funciona. Cada parte está no seu lugar e a engrenagem vai girando. Coloque-se de pé. Eu quero orar pela tua vida. E eu quero que você olhe para 2026 e afirme com muita clareza e com muita graça. Diga assim: em 2026, ninguém é inútil. Em 2026, ninguém será espectador. Em 2026, ninguém vai caminhar sozinho. Servir não é um favor que você faz para o pastor, para o conselho, não. Servir é uma disposição do coração, é uma expressão da sua identidade em Cristo. Quem foi alcançado pela graça de Jesus participa da missão e da obra e do chamamento que Ele tem para todos nós. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, porque o desafio para todos nós em 2026 é estarmos juntos, caminharmos na mesma direção. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar de uma maneira diferente do que nós já caminhamos até agora. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, na nossa identidade. Senhor, ajuda-nos a compreender a vocação que o Senhor já nos deu. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciarmos, ó Deus, a unidade e fazer ela acontecer. Porque a gente aprendeu hoje, a gente viu na Tua Palavra, que ela não acontece naturalmente, mas ela acontece quando nós cultivamos essa unidade. Senhor Jesus, nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver algo, Senhor, que a gente nunca viveu como igreja. Nós queremos viver algo sobrenatural, Senhor Jesus. E eu sei que o sobrenatural vem da Tua mão poderosa sobre nós, Deus. Então começa, Senhor, trazendo a cada um de nós a consciência daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos realizar. Senhor Jesus, nos ajuda a promover essa unidade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pai, que o Senhor possa construir na nossa igreja um cenário diferente do que foi vivido nos últimos anos. E que as pessoas possam perceber a unidade que o Espírito Santo tem gerado aqui dentro.
Para isso, quebra o nosso coração, muda a nossa realidade, muda as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém.